E neste vídeo, Pentecoste, a terceira força, um texto escrito pelo missionário Laurence Onson e publicado no jornal Mensageiro da Paz em julho de 1967. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. O livro de Atos registra como homens comuns conseguiram realizar proezas extraordinárias pelo poder do Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Há 50 anos, meus pais, que eram batistas suecos, deixaram esta igreja para identificar-se a um grupinho dos muito falados pentecostais. Eu era um menino nessa época, mas lembro-me que minha mãe figurava entre as primeiras 2 ou 3 pessoas que reconheceram o batismo no Espírito Santo como realidade do céu. Não se importou com os muitos argumentos ao contrário apresentados pelos batistas, se bem que fora convertida a Cristo em sua mocidade em cultos dessa igreja. Havia em seu coração um ardente desejo de receber de Deus tudo o que Ele oferece. Para ela não importava que os recém-chegados pentecostais realizassem seus cultos em salão alugado e que os pastores, faltando-lhes recursos, moravam no porão do mesmo. Era a realidade de Deus que ela desejava. E essa realidade ela encontrou nesses cultos cheios do Espírito Santo. Logo mais, nós, os 3 filhos, hoje todos pastores e missionários, passamos da Escola Dominical Batista para formar com alguns outros o núcleo da primeira escola dominical pentecostal em Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos da América. Aos 15 anos, eu recebi minha experiência pessoal de ser revestido do poder lá do alto. Nessa terça-feira, 2 de fevereiro, falei em línguas estranhas. A obra foi abençoada por Deus, apesar de ser criticada e menosprezada nesses dias. Através dos anos, muitos jovens de nossa igreja saíram para trabalhar na seara do Senhor, alguns para os campos estrangeiros, impelidos tão somente pelo ídolo do Mestre. Talvez a minha experiência e a de minha igreja represente de modo geral o que tem acontecido na vida espiritual de milhares e até milhões de pessoas durante esta primeira metade do nosso século. No princípio desse movimento, as outras igrejas existentes pouco conhecimento tinham de nós, pensavam que éramos fanáticos, que o fogo de que falávamos era fogo de palha e que logo se apagaria. Hoje, a situação é muito diferente. Agora, muitas das igrejas históricas também buscam e recebem o batismo no Espírito Santo, oram pelos enfermos e falam em línguas estranhas. Eu, pessoalmente, tive oportunidade de assistir recentemente a 2 reuniões frequentadas por presbiterianos, batistas, luteranos, congregacionais e outros, em que abertamente buscavam a experiência descrita em Atos 2 e 4. Oravam pelos enfermos e testificavam de sua vida no Espírito Santo. Foram realmente cultos pentecostais no pleno sentido da palavra. O número desses grupos cresce dia a dia em todo o mundo, incluindo o Brasil, onde temos um movimento pentecostal paralelo das igrejas
já conhecidas como pentecostais, as Assembleias de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular e etc. Então, esse movimento, aparentemente tão insignificante no princípio do século, hoje já assumiu proporções gigantescas. Cerca de 10 milhões de crentes testificam do fato de terem recebido sua experiência pentecostal. Seu sucesso em alcançar as massas de gente em todo o mundo, ao passo que outras denominações não o conseguiram, tem feito com que o mundo religioso hoje esteja tomando conhecimento. Sempre perguntam: qual é o segredo do seu sucesso? Invariavelmente a resposta é que onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, ali haverá conversões, curas, milagres e avivamento em geral. Assim acontece que o movimento pentecostal já veio a ser denominado a terceira força das igrejas cristãs. As outras forças seriam naturalmente a Igreja Católica e as igrejas históricas do protestantismo, que é uma força no mundo atual. Isso é inegável. Os pioneiros daquele tempo já puseram de lado a sua armadura e dormiram com o Senhor. Hoje, homens mais novos, da terceira geração, já exercem a direção, mas sempre estamos conscientes da presença do mesmo Espírito Santo. Apesar dos ataques do inimigo, por dentro e por fora, mesmo assim a obra cresce e prospera, sinal da aprovação divina. O nome Pentecoste em si significa apenas 50. A festa de Pentecoste entre os judeus levou este nome por se realizar 50 dias após a Páscoa. O derramamento do Espírito Santo, registrado em Atos capítulo 2, concluiu com essa festa, em razão de ser a mesma, um tipo de efusão geral do Espírito sobre toda a igreja primitiva. Em nossos dias, o nome Pentecoste ou pentecostal foi primeiramente um termo de desprezo dado a nós pelos irmãos de outras denominações, mas hoje ninguém se lembra disso, e o nome Pentecoste, de modo geral, já denota o que há de melhor na obra de Deus sobre a terra. As ênfases do avivamento permanecem as mesmas dos primeiros dias, quando os corações diligentemente anelavam por uma manifestação mais ampla do poder de Deus. Os pentecostais sempre dão grande valor à experiência prática de sua religião, anelam por uma vida mais profunda em Deus e chegada à sua pessoa. Todos os novos conversos são instruídos logo a buscarem o batismo no Espírito Santo e quase sempre dentro de poucos dias ou algumas semanas já se levantam para dar testemunho na igreja de que Jesus me batizou com seu Espírito Santo. Invariavelmente acrescentam o fato de terem falado em língua estranha da mesma maneira que falaram os 120 discípulos no dia de Pentecoste. Os pentecostais tornam ao pé da letra todas as referências nas epístolas de Paulo acerca dos 9 dons sobrenaturais que os mesmos devem evidenciar-se diariamente nas igrejas para chamar a atenção do público, bem como para edificar os irmãos na fé. Quando os crentes experimentam doença ou enfermidade, vêm receber dos pastores a unção com óleo, conforme Tiago, capítulo 5, que apresenta a cura divina como privilégio da igreja. Então, desde o princípio do século, ouve-se em mensagens proféticas o brado de alerta diante do iminente regresso de Jesus à terra. De fato, a doutrina sobre a segunda vinda de Cristo
relegada de modo geral pelas igrejas da Reforma, reviveu no meio deste despertamento glorioso. Em verdade, o Espírito Santo tem falado em todas as nações do mundo. Eis que Jesus vem, preparai-vos. É natural que se pergunte quando e onde surgiu a manifestação atual do despertamento. Sabemos que o despertamento foi resposta à oração do povo mais espiritual nas igrejas, que não se contentavam com o estado das coisas. Reconhecemos que, se não houvesse a reforma e redimiu a igreja da corrupção da Igreja Católica e os avivamentos gloriosos dos metodistas nos séculos 18 e 19 e dos Muri e outros evangelistas da época, o movimento pentecostal não teria surgido. Foi um progresso espiritual, um retorno às verdades encobertas que se realizou porque muitos buscavam a Deus. Ocupando o lugar de destaque nessa história de como a igreja recobrou a verdade sobre a recepção do batismo no Espírito Santo, foi um pastor metodista por nome de Carlos Parham. Foi no ano de 1900 que ele foi despertado. Não se conformava mais com a disparidade entre os resultados de seu ministério e os que encontrava no livro de Atos e nas cartas de Paulo. Onde estavam as curas? Os milagres? Disse a si mesmo. Certamente os cristãos do primeiro século possuíam um segredo ignorado pela igreja dos nossos tempos. Resolveu descobrir esse segredo. Julgando que tal objetivo só se conseguiria através do estudo da Palavra de Deus, fundou um Instituto Bíblico, Bethel College, de Topeka, Kansas, Estados Unidos, onde ele seria não só o diretor, como também um dos alunos. Tal foi sua humildade. Conseguiu achar uma velha mansão que um tal Mr. Stone havia construído, mas que por falta de verba não pudera concluir direito. Foi nesse magnificente casarão conhecido como Stone Folly, Tolice de Stone, onde logo se matricularam os 40 alunos. Sua tarefa especial seria chegar a alguma conclusão sobre o assunto da segunda experiência, a segunda bênção ou a segunda obra da graça, a santificação, tão discutido nos meios revivalistas durante as últimas décadas do século. Entendiam que através do Novo Testamento expressava-se a promessa de uma nova relação com o Espírito Santo. Os judeus primeiramente pensaram que João Batista seria o prometido Messias, mas ele logo desmentiu tal honra dizendo que, após ele vinha um que era maior do que ele. Eu vos batizo com água, disse João, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Logo se chega à conclusão de que a marca distintiva do Messias seria conceder o batismo no Espírito Santo. Nota-se que no fim do ministério de Cristo, ele deu ênfase adicional à vinda do Consolador que ocuparia seu lugar após a sua retirada para o céu. Após a sua crucificação e subsequente ressurreição, Cristo instruiu a seus discípulos a esperarem em Jerusalém até que recebessem esse dom do Espírito Santo. Foi assim que justamente no dia de Pentecoste, no meio da festa judaica, no cenáculo onde 120 discípulos se reuniam, que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Chamas como que línguas de fogo repousaram sobre suas cabeças e todos começaram a falar em idiomas por eles desconhecidos. As tradições de todas as igrejas, quer católicas, episcopais, luteranas e outras,
em suas cerimônias de primeira comunhão, conservam até hoje um vestígio dessa verdade, que a fonte de poder no cristão é a recepção do Espírito Santo. Mas, lamentavelmente, essas cerimônias de recepção de poder não passavam de cerimônias. Faltava o verdadeiro poder. Foi a lacuna na vida espiritual das igrejas. Começou a haver ênfase sobre a necessidade de buscar a segunda bênção. Mas como podia a pessoa ter certeza se fora cheio ou não do Espírito Santo? Seria o batismo aceito, assim por dizer, pela fé? Foi essa a opinião de alguns, mas sempre o assunto saía bastante indefinido. Faltava um critério específico no assunto, e foi para dedicar-se a esse problema que o pastor Parham fundou o Instituto Bíblico. Em dezembro desse mesmo ano, 1900, ele ausentou-se da escola por 3 dias, mas deixou os alunos com a tarefa de descobrir, pelo estudo do livro de Atos, qual seria o sinal da recepção do Espírito Santo ou qual seria o fator constante, o denominador comum de todos os casos registrados nesse livro. Ao regressar, já encontrou a resposta, pois os próprios alunos, estudando independentemente, haviam chegado à mesma conclusão, que o falar em línguas estranhas foi o sinal. Esse fenômeno acompanhou todos os casos mencionados em Atos dos Apóstolos, sendo descrito direta ou implicitamente. Foi o que aconteceu em Jerusalém com os 120 no dia de Pentecostes, capítulo 2, em Samaria, onde Pedro e João impuseram as mãos sobre os novos convertidos, capítulo 8. Quando Paulo de Tarso recebeu em Damasco, capítulo 9, em Cesareia, na casa do militar Cornélio, com a presença do apóstolo Pedro, capítulo 10, e no grupo de novos convertidos em Éfeso, quando Paulo lhes impôs as mãos, capítulo 19, o pastor Parham, embora satisfeito com as averiguações dos estudantes, ainda não se deu por vencido, mas resolveu provar a Deus. Ele pensou: se essa manifestação de falar em línguas estranhas fosse realmente o sinal, então se repetiria ainda hoje. Resolveu marcar o último dia desse ano como dia de oração para receber o batismo no Espírito Santo. Oraram toda a manhã e à tarde, sem nada de especial acontecer. Mas às 19 horas, uma moça por nome Agnes Osman lembrou-se que, em vários casos no livro de Atos, a recepção do Espírito Santo foi acompanhada da imposição de mãos. Ela pediu que o pastor Parham impusesse as mãos. Então, fazendo isso, enquanto oravam juntos, de repente essa moça começou a falar sílabas, palavras e frases que nenhum nem outro entendiam. Os pentecostais têm essa data, 30 de dezembro de 1900, às 19 horas, como o início do atual movimento pentecostal. Nos 3 dias seguintes, muitos alunos e amigos que começaram a afluir ao local receberam o batismo, e esse sempre foi acompanhado do falar em línguas. A notícia da repetição do Pentecoste logo se espalhou por toda parte. A mensagem do pleno evangelho, que incluísse o batismo no Espírito Santo e a cura divina, teve novos focos onde as pessoas sedentas aglomeravam-se. Surgiu em Kansas City, Eldorado, no Missouri, onde Deus operou um grande milagre nas vistas da senhora Marie Arthur, Galena, Kansas, e em Los Angeles, na famosa missão da Rua Azusa. Milhares de crentes de todas as denominações, sedentos desse avivamento, foram para esses lugares
onde o fogo se manifestava e, por sua vez, foram levar as chamas para os pontos mais distantes da terra. Em poucos anos, o Pentecoste abrasava em toda a América. O pastor metodista norueguês Barrat levou à Escandinávia. A Europa o recebeu, assim também o Brasil e a América do Sul, a Índia, a África, a Austrália e as ilhas do mar. Hoje, contam-se aos milhões os que têm recebido a promessa do Pai. Os pentecostais, nas várias regiões do mundo, às vezes apresentam qualquer diferença no modo de governo na igreja, mas quanto a seu testemunho peculiar, nisto são sempre unidos. O batismo do Espírito Santo manifesta-se pelo falar em língua estranha. Quanto às doutrinas fundamentais da nossa fé, essas são as mesmas geralmente aceitas pela Reforma, a inspiração verbal das Escrituras, a presente salvação do pecado pelos méritos da redenção de Cristo, a necessidade de viver uma vida de santificação, a divindade de Cristo, o batismo nas águas por imersão, cura divina para o corpo, a segunda e premilenial vinda de Cristo, o fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, o dízimo para o sustento da Igreja, a ressurreição dos mortos, a vida eterna, o céu e o castigo eterno no lago de fogo para os descrentes. Eles creem também que haverá novos céus e nova terra, conforme 2 de Pedro 3:13. E Apocalipse 21:22. Quanto à perspectiva futura, os pentecostais a encaram como dinamismo e fé no Senhor Jesus, esperando em breve serem arrebatados por Ele para estar com Ele para sempre. Enquanto esperam, dedicam-se com todo zelo e esforço à tarefa de evangelizar o mundo. Levam a sério o ide de Jesus a pregar o Evangelho a toda criatura. De toda maneira, desejam glorificar a seu Senhor e Mestre que se provou ser o Messias por tê-los batizado com o Espírito Santo. Missionário Laurence Onson, Jornal Mensageiro da Paz, julho de 1967. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 de Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.